Boa noite, meus irmãos. Hoje é 3 de abril de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Então, meus irmãos, como temos feito sempre, agradecendo, iniciando sempre pelo agradecimento a Deus por podermos estar aqui, a esta espiritualidade zelosa que nos acolhe, que nos protege, que nos envolve amorosamente, não apenas quando nós aqui chegamos, mas ela nos acompanha, ela está presente conosco. Então, ficamos muito gratos por isso. Bem, meus irmãos, eu sei que o nosso irmão Gilberto tem muito a falar para nós, eu não quero atrapalhar o tempo dele, só quero dizer a vocês que o nosso boletim informativo de abril está disponível para vocês poderem baixar. É só ingressar no site do SEASA, vocês podem baixar, colocar no celular, no tablet, no computador de mesa. E como nós estamos na quarta-feira e falamos muito de mediunidade, nós temos um trabalho bem interessante nesse boletim, que foi extraído da Revista Espírita de fevereiro de 1861. Escassez de médiuns. É um trabalho bem interessante, é uma transcrição, na verdade, do que foi publicado por Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1861. Então, vale a pena nós lermos este artigo. Tem tudo a ver com o momento atual que nós vivemos. Então, agora, eu desejo ao nosso irmão Gilberto que ele seja muito inspirado nesta noite. Vamos prestar a máxima atenção a ele, mas antes disso, de nós iniciarmos, estou apreensivo aqui já com o estudo que ele vai fazer, que eu estava conversando com ele aqui, que vai ser insumo para o próximo estudo da semana que vem, insumo importante, mas nós sabemos que a leitura de uma página preparatória, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante. Vou pedir à nossa irmã Jace a gentileza de fazer a leitura para nós, para que aí sim nós iniciemos os trabalhos. Boa noite a todos. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra.
O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão, que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeiçoadas, guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Bom estudo para todos nós. Bem, meus irmãos, agora sim, agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai nos falar sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 2, parte 2ª. Boa noite. Vamos então dar continuidade, ao estudo do Livro dos Médiuns. E a gente vai ver aqui o capítulo 2, a parte 2ª, e das manifestações físicas das mesas girantes. É um capítulo curtinho, mas é interessante. Você baixa um pouquinho, está dando microfonia. É um capítulo interessante porque, como Kardec mesmo coloca, foi aí que começou tudo, Foi a partir desse momento das mesas girantes, dos fenômenos espíritas, que surgiu tudo que a gente tem hoje, Então, ele inicia, Kardec, esse capítulo no item 60, dizendo: dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. E aí, só para a gente, eu marquei aqui, mas para nós percebermos, qual é a diferença, de movimentos e deslocação, É o que a gente hoje em dia chama de transporte, Quer dizer, movimento é realmente o objeto se mover visivelmente na nossa frente, A deslocação ou transporte de corpos sólidos é quando ele desaparece de um lado e aparece no outro, Você tem o transporte daquele corpo sólido, Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas, Os efeitos, os fenômenos aí, Primeiramente, só falaremos dessas últimas, das provocadas. Quando Kardec diz é espontânea em relação a nós, Nós encarnados, médiuns, porque existe uma vontade para que elas ocorram, Ou seja, os espíritos sempre estão por trás disso, e houve a vontade de um espírito que aquele fenômeno se desse, Nós, encarnados, muitas vezes não estamos cientes, e até os médiuns muitas vezes participam do processo sem estar cientes, Então, é independente da nossa vontade, Mas é segundo a vontade da espiritualidade, Um ou mais espíritos que produzem esse fenômeno, E Kardec continua: o efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. E aqui Kardec ele vai reforçar isso, mas está comentando o início do espiritismo, Porque fenômenos mediúnicos sempre ocorreram aí desde que existe gente, existe médium, existem fenômenos mediúnicos, que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto,
Mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. E aqui eu botei uma foto porque as pessoas se reuniam nas casas das famílias para tomar um chá, para se reunir em volta da mesa, e acabava que o objeto que se moviam eram as mesas, né? E aqui, só para a gente reforçar, né, eu peguei um dado daqui do site A Bíblia do Caminho, que ele põe as manifestações mediúnicas de efeitos físicos. A variedade de manifestações mediúnicas de efeitos físicos é grande, indo desde as simples manifestações de ruídos e pancadas até as materializações de espíritos, algumas das quais de grande beleza por apresentarem efeitos luminosos. Vamos a seguir listar as principais manifestações de efeitos físicos: ruídos, barulhos, pancadas e sinais, como Kardec conta que isso um dos efeitos que começou a aparecer naquele tempo, né? Movimento e arremesso de objetos, que hoje em dia a gente usa o termo em inglês, né, poltergeist, né, para essa movimentação e quando os espíritos arremessam coisa contra casas e coisas assim, né, o poltergeist. Lugares assombrados, assombrações em que esses efeitos acontecem, né, assombrados porque existe algum espírito presente naquele local, né. Fenômenos de transporte de objetos, aquele faz a diferença, né? Ou seja, a movimentação é quando você vê aquilo se mover claramente. O de transporte desaparece de um lugar, aparece em outro, né? Isso a gente vê muita descrição em livro espírita, por exemplo, de espíritos recolhem flores em jardins, elas desaparecem do jardim e aparecem dentro de casas, os espíritos entregam para as pessoas, né, em cima da mesa. A escrita direta e voz direta, que Kardec mais adiante, não nesse capítulo, mas ele vai comentar também sobre os efeitos, e a materialização de espíritos, né? Então esses são os principais efeitos mediúnicos, né, de efeitos físicos, né? E aí Kardec diz, né, quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, na época dele lá, né? Pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. E aqui eu peguei na tradução do Livro dos Médiuns do Herculano Pires, que ele diz, né, Tertuliano foi um famoso doutor da igreja, nascido em Cartago, considerado como grande apologista. Apologista porque ele estudava os dogmas e as crenças do catolicismo, né? E ele defendia, a princípio, muitas daquelas crenças, né? Uma delas que não é possível se comunicar com os mortos, né? Mas que acabou caindo em heresia depois de havê-las condenado ardentemente. Ele em algum momento presenciou os fenômenos mediúnicos e mudou de ideia, né? De apologista ele passou a ser defensor, como Kardec diz aqui, que ele trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes, né? Então ele passou a defender, né, a comunicação com os espíritos e, segundo a igreja, passou a ser um herege, porque contrariava os ensinamentos iniciais da igreja, né? Viveu entre 160 a 240 da nossa época, Tertuliano. Então, desde aquela época que já tinham pessoas que estudavam os fenômenos de efeitos físicos, né? E aqui, José Soares comentou que realmente nas casas espíritas sérias a gente já não busca mais o efeito físico, né? A gente busca a caridade, o aprendizado, o ensino, né? Mas ainda há gente que busca, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Que a gente não aconselha, porque isso pode nos levar
a um intercâmbio perigoso com o mundo espiritual, né? Mas é o jogo do copo, né? Um jogo em que os componentes recebem comunicação de um espírito através de um copo, e esse se movimenta em direção às letras colocadas sobre uma mesa, respondendo às perguntas dos participantes. Aqui na foto as pessoas estão com a mão, né, o dedo em cima do copo, mas já ouvi histórias em que as pessoas simplesmente põem o copo na mesa, põem as letras, fazem as perguntas e o copo se movimenta. Então ainda tem gente que busca reproduzir os fenômenos físicos, né? Prática realizada principalmente por jovens, pelo menos foi o que eu presenciei, comum na década de 70, 80, né? Normalmente envolvendo perguntas fúteis e curiosidades. E o que acontece, né? Você se envolve num processo em que a frivolidade impera e que os espíritos sérios já não se dedicam mais a promover soluções de efeito físico. Você vai interagir com espíritos brincalhões, mal intencionados, né, que estão dispostos a brincar assim como você, né? E isso... Cadê o microfone? E isso pode levar a processos, inclusive obsessivos, né? Você vai criar conexões com espíritos não recomendados, né? Eu tinha 16, 17 anos, estava na casa de meu pai, num hotel Tamoio, eu me lembro, papai num quarto ao lado, e eu estava com 4 amigas. Aí a gente, né, eu estava começando, o espiritismo para mim era uma coisa que eu admirava, mas vamos, resolvemos fazer essa brincadeira do copo. Olha só, os espíritos não entraram em nenhuma brincadeira, olha só. Eu perguntei, você feliz? O que eu queria mostrar? Sim, minha irmã, estudando as obras codificadas por Allan Kardec. Era a última coisa que eu queria ouvir. Não é por isso, é porque eu estava distante. E depois assim, não, mas eu estou perguntando se eu vou ser feliz. Ele diz, casamento e mortalha, no céu se talha. O que é isso? Seu destino, em relação a muitas coisas, já está mais ou menos. E brincando mais, algumas amigas perguntaram com quem iam casar. Tinha chegado a seleção brasileira nesse hotel de futebol, e uma amiga minha, Raquel, que ela tinha chegado naquele momento, ela perguntou isso. Eu falei, sim, com o Gilmar, que era... Quem é o Gilmar? Você sabe, da seleção. Ocorreu, eles foram felicíssimos, mas antes de um contato, ali ia ver. Só que, de repente, tudo parou, que a minha mãe entrou e perguntou, pergunta se vai chover amanhã. Aí a mamãe e papai do lado falou, vamos acabar com isso. Mas o que eu fiquei impressionada foi com aquela resposta, e que foi uma verdade, estudando as obras codificadas por Allan Kardec. Quer dizer, alguém entrou, disse assim, vamos parar com isso, eu quero te dar uma resposta séria, né? E aí a gente foi parando, né? E perguntamos também quem era que poderia estar ajudando naquilo. Aí ela disse, Nazira, a avó da nossa irmã Raquel, que era Nazira, um espírito que estava ali. Então foi uma experiência no campo experimental e que me deu um sentido também de jamais voltar a isso. Meu pai, inclusive, falou assim, termina com isso, vocês não devem estar falando isso. Pois é, era no hotel. Faz esse tipo de coisa em casa e tudo mais, você está atraindo espíritos. Isso totalmente. Só de curiosidade, né? Uma outra foto que eu trouxe aqui, que é essa aqui, né? Que se usava na época de Kardec, que é um tabuleiro Ouija, e que o Alcir conseguiu comprar há pouco tempo atrás, um tabuleiro desse, que também se colocava um objeto aqui, e o objeto se movia para as letras e formava as respostas, né? E se vende hoje é porque alguém ainda possivelmente tenta usar, né? E a gente realmente não recomenda que se faça esse tipo de... né? Então, aqui, você vê que na foto é com velas acesas, que é aquele ambiente, né, místico. Só que você faz isso na sua casa, por exemplo, você vai atrair espíritos para a sua casa que não deve, né? Vamos experimentar aqui com a caneta aqui na nossa sala de desenvolvimento, é bem melhor, bem mais saudável e mais garantido, né? E um outro detalhe que o próprio Kardec menciona na Revista Espírita, né? É
levitação, né? Ou seja, a levitação é um movimento de corpos, só que em vez de ser um corpo inanimado, é o movimento de um corpo animado, né? Nesse caso aqui, o próprio médium levitava o próprio corpo, né? Ele era ao mesmo tempo médium e era objeto da experiência, né? Então Daniel Douglas Home, médium nascido na Escócia e criado por uma tia nos Estados Unidos, realizava fenômenos que eram mesmo muito raros, muito rigorosamente acompanhados por pessoas da maior confiança. Foi o que aconteceu na mansão do Lord Lindsay, em que pesquisadores viram um médium flutuar do lado de fora da janela. Kardec menciona o médium na Revista Espírita em mais de uma edição. E aí ele diz, né, Daniel Home foi assunto na Revista Espírita levado por Allan Kardec por algumas edições entre os anos de 1858 e 1863, onde o codificador coloca a luz nos fatos que assombravam até então os que desconheciam os mecanismos das leis naturais e rebatia as críticas lançadas contra o médium. Naturalmente que muitos diziam que ele era um embusteiro, né? E Kardec comenta então, sendo o nosso fim o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos por nós mesmos constatados ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos assim comentá-los com a certeza de não estar raciocinando sobre coisas fantásticas. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata, sua alma, espírito encarnado, né? O seu espírito que parece prender-se ao corpo somente por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo dos espíritos que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforços, entrando mais facilmente que os outros em comunicação com os seres invisíveis, concluiu Kardec. E aí ele provocava a levitação do próprio corpo, em várias demonstrações que Kardec pôde comprovar, né? Só para a gente ter uma ideia do número, da quantidade de efeitos, fenômenos de efeito físico, né? E aí Kardec continua. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões, as mesas girantes agora, né? Ele voltando. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Então, durante uma época foi moda em Paris, né, as famílias se reunirem para fazer as mesas girarem, responder perguntas e tudo mais. Depois de um tempo cansaram daquilo e desistiram, né? Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, ou seja, passou a moda, não viu nada mais do que uma brincadeira, termina, vamos buscar outra brincadeira, né? Que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Então Kardec está dizendo que as experiências de fenômenos físicos com a mesa girante durou de 3 a 4 anos, né? De 3 a 4 invernos. Depois acabou, né? Por um lado, porque quem não viu nada mais do que isso desistiu da brincadeira, né? Por outro lado, quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha, né, com ruído ou gritaria, fazem os motejadores, os zombeteiros. Porque eles dizem, ó, tá vendo, o espiritismo começou com as mesas girantes e acabou, né? Os que levavam por moda desistiram porque foram buscar outra brincadeira. Os sérios, como Kardec, foram buscar a comunicação de outras formas mais efetivas, né? A pancada da mesa, ou a mesa bater 3, 4, 5, 6 vezes para
definir uma letra, era um processo cansativo e longo, né? Desnecessário. Uma das soluções, por exemplo, é a prancheta com uma caneta, um lápis, né? O próprio Kardec começou, em vez de brincarem com o movimento das mesas, colocavam a prancheta para escrever ou desenhar, né? Mas isso logo depois também já se desistiu da prancheta e a pessoa, o médium, segurava o lápis e escrevia diretamente. Então, em 3, 4 anos, os médiuns já estavam psicografando da forma natural, né? A menos algumas experiências que Kardec fez de escrita direta, em que ele botava o papel no envelope lacrado, dentro de uma caixa, em cima da mesa, e no final da sessão tirava o papel e estava escrito, apareciam com a mensagem escrita, né, escrita direta, que é uma outra forma, é um outro fenômeno físico possível, mas a partir daí o Kardec começou a tratar e desenvolver, né, o espiritismo, trabalhando com os médicos ou pela psicofonia ou pela psicografia, né, com o médium pegando do lápis e escrevendo diretamente, né? Então não precisava mais seguir com os fenômenos físicos, né? Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, e por essa razão algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, a história, né, é importante, porque foi aí que tudo começou, e é interessante entender como é que funciona, porque isso explica outros processos dentro da comunicação mediúnica como um todo, né? Mas não temos mais por que continuar seguindo a fazer experiências de fenômenos físicos, né? Principalmente com mesas e tudo mais. E aí Kardec continua aqui, né? Para que o fenômeno se produza, faz mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Ou seja, não precisa ser uma multidão, né? Alguns médiuns, ou às vezes um médium basta, né? Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Do lado mediúnico, né? Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem, né? Ou seja, tem muitos que duvidam, não acreditam, pensam negativamente, né? No livro dos médiuns, na tradução de Herculano Pires, ele coloca uma nota que ele diz, né? A observação de Kardec sobre as pessoas cuja mediunidade é nula se explica pela referência final à disposição de espírito com que participam, ou seja, conta mais a disposição que a pessoa tem do que se ela é médium ou não, né? Mesmo pessoas sem essa mediunidade específica, mas sinceras e convictas, podem participar de experiências, como adiante se verá. O que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas do seu pensamento que afetam prejudicialmente a reunião. Então, mesmo sendo médium, mas se for uma pessoa negativa, que tem muitas dúvidas ou contrária ao processo, em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Então, mesmo as pessoas não sendo médium, não cedendo diretamente a energia própria, mas pela concentração, pelo desejo de ajudar, pode estar colaborando de alguma forma com o processo, né? Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência.
Isso pelo lado, a gente está pensando pelo nosso lado, né? Pelo lado humano, né? A gente participa com a boa vontade nossa, os médiuns cedendo energia. Agora, é preciso também que os espíritos estejam participando do processo e sejam capazes de manipular essa energia para que ela seja utilizada com esse fim, né, de movimentar as coisas, levantar a mesa. Então, é um conjunto, né? É preciso ter médiuns e pessoas de boa vontade, e é preciso ter espíritos capazes e de boa vontade também para produzir os efeitos, né? É um trabalho conjunto de todos aí. Alguma pergunta aí, não? E aí, Kardec dá continuidade, né? Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Isso até hoje, né? A gente vê quem é médium pelos efeitos, né? A gente começa a perceber por aí, né? Então ele diz, só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao derredor da mesa e colocar-lhe em cima espalmadas as mãos, sem pressão nem esforço muscular. Então isso é o que eles faziam naquela época, né? Sentavam em volta da mesa, botavam a mão, de alguma forma a energia era captada, e aí a partir daí a mesa começava a se movimentar, e depois eles até, inclusive, tiravam a mão, né? A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos, senta homem, mulher intercalado. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas. Então as pessoas botavam a mão, tinha que encostar para criar uma corrente, não precisa nada disso, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. No início se achava que era tudo material, né? Só energia própria das pessoas, sem a participação de nenhuma inteligência externa. Depois Kardec começou a comprovar que sim, existia a participação de uma inteligência externa e começou a entender como que o processo funcionava. Então, desnecessário tudo isso, né? Hoje em dia a gente não precisa também mover a mesa, a gente só precisa mover a caneta, né? É mais fácil. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois a experiência lhe demonstrou a inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. E aqui, né, coparticipantes não apenas os humanos, né? Naturalmente depende da vontade dos espíritos, da presença deles, né? Então, as pessoas se reuniam a qualquer hora, no fim da noite, na casa de alguém, e queriam fazer o movimento, mas tinham que contar que algum espírito se fizesse presente lá também, né, para que o efeito ocorresse, né, alguma inteligência externa participando, né, coletando as energias dos médiuns e fazendo com que o efeito se reproduzisse, né? Então, é diferente da gente aqui, que a gente tem um dia certo, quarta-feira, segunda-feira, que a gente se reúne e a gente sabe que os espíritos têm esse compromisso e vão estar presentes aqui também. Então, porque não é chegar a qualquer hora, eu vou fazer o efeito, não faz, porque se não tiver um espírito presente, ou a gente vai atrair algum espírito que vinha passando lá curioso e vai se envolver, né? Que não é o que a gente quer. E ele diz, né? Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas, dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Então eles conseguiam reproduzir esse efeito em qualquer hora, desde que naturalmente conseguisse envolver
os participantes encarnados e desencarnados, né? Com luz, sem luz, com sol, sem sol, com chuva, sem chuva, com qualquer roupa, né? Qualquer cor, nada disso influencia, né? Então, as pessoas hoje ainda tentam, né? Assim, não, tem que estar roupa branca, tem que fazer isso. Não precisa nada disso. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso de que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Então, para movimentar mesas pesadas, precisa mais energia. Como tudo, né? A física funciona mesmo no mundo espiritual, né? Se eu quero movimentar uma mesa mais pesada, eu preciso mais energia. Se eu vou movimentar uma mesa mais leve, menos energia, né? E aí eu preciso de médiuns que possam fornecer essa quantidade de energia necessária para isso, né? No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer com que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. E aqui eu reforço, né? É preciso um médium que forneça energia em quantidade, um ou mais, né? Mas que forneçam energia em quantidade suficiente, né? E é preciso espíritos que saibam trabalhar aquela energia, né? A gente pode estar gerando muita energia e o espírito não saber utilizar de forma correta e está, vamos dizer assim, desperdiçando energia, né? Então, o trabalho é sempre em conjunto, depende de todos, né? E aí, Kardec diz aqui, né? 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Herculano Pires faz um comentário dizendo que em francês, né? A mesa que se refere é um queridon, que corresponde a uma mesinha antiga de centro, que a gente vê ainda hoje em muitos lugares, né? Uma mesinha antiga de centro, redonda, com uma perna central única e 3 pés na ponta. Isso é bem comum ainda hoje, nesse tipo de mesa, né? Estando as coisas neste pé, ou seja, com tudo acertado, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Então ele está dizendo que normalmente quando eles faziam a mesa mover-se, de alguma forma quando ela era energizada pelos espíritos, a madeira estala, né? E quem estava com a mão na mesa percebia ela tremer, né? E gerar esse som, esse estalido, né? Que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão, depois o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Ou seja, as pessoas estavam com a mão na mesa, ela começa a se mexer e você tem dificuldade até que você solta a mesa e ela se move sozinha, né? Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato, né? Era só o processo inicial de transferência de energia que eles utilizavam, né? Alcir? Eu me lembrei aqui de uns textos que eu já li, do Paulo César Fructuoso, em que ele fala sobre as alavancas ectoplásmicas, né? E quando a gente começa a pensar que isso pode justificar muitas das grandes construções que até hoje a gente não consegue entender, como blocos enormes podem ter sido transportados para determinados lugares em épocas remotas, né? Nesse sentido, né? Dizem alguns espíritos que eu já li sobre, inclusive, a vinda dos capelinos para o planeta, né? Que muitos dos capelinos tinham essa capacidade de fazer a levitação, né? E que no início, quando eles começaram a reencarnar aqui, eles ainda conseguiam realizar esse tipo de ação, né? Naturalmente que eles contavam com alguns espíritos familiares, ou que seja, que os auxiliavam, mas eles conseguiam realizar levitação, né? E que depois, de alguma forma, eles perderam essa capacidade, né? Então,
das coisas que se conta o início das civilizações no planeta, faz todo sentido que seja assim realmente, né? É o que a gente consegue ver, né? Alguém quer mais? Que você, só para complementar, mesas de carvalho pesando quase 100 quilos eram suspensas, né? Mesas de carvalho. Mesas grandes, isso, com bem 100, pesadas. 200 quilos ali. Exatamente. Elas eram suspensas. É o que ele diz, né? O Kardec até, né? Em alguns casos, poucos médiuns conseguiam levantar mesas bastante pesadas, né? Então, era um esforço, e talvez no momento de desenvolvimento espiritual no início das civilizações tivessem muitos espíritos não tão desenvolvidos, mas que pudessem se dedicar a efeitos de fenômenos físicos, né? Que hoje em dia já não é mais o caso, né? A gente não vai continuar reproduzindo isso o tempo todo, né? A gente evolui, e com a evolução agora a gente vai produzir obras literárias, outras coisas, não mais obras físicas, né? Ações físicas, né? Tema que merece um trabalho para o nosso boletim, né? Pois é. Você pode começar a trabalhar um pouco também nesse sentido. Vamos lá. Dificuldades para acompanhá-la. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Ou seja, nem sempre a mesa girava, ela se movia de alguma forma, né? Doutras entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa. Imagina aquelas casas antigas altas, né, em que o telhado era alto, chegar ao forro da casa, de modo a ser possível passar-se-lhe por baixo. Depois, desce lentamente, balouçando-se como o faria uma folha de papel. E eu marquei aqui, né? Ou, se não, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Ou seja, se a mesa cai do teto, no chão, e se parte, e depois termina a sessão e a mesa está quebrada, isso não foi uma ilusão, né? Isso é um fato, né? Então, isso acontecia, né? E mais adiante a gente vai ver sobre isso, né? E seria uma ilusão de ótica de várias pessoas, né? Quando você tem uma pessoa, né, que tem uma ilusão, um pequeno grupo, mas você tinha isso se repetindo em diversos grupos com diversas pessoas, difícil, né? Mas isso era um fato que comprovava que nem tudo era só ilusão ou aparência, né? Acontecia realmente, né? Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Em pouco voltaremos a essa questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido, né? E a gente viu no estudo anterior, né, que diz, muita gente dizia, não, na verdade a mesa ou o móvel não produz ruído nenhum. É algum dos médiuns que instala o músculo da perna, faz assim, gera o ruído. Ou seja, as pessoas levantam todo tipo de explicação quando não querem perceber a realidade, né? E aí, sobre esses fenômenos, né, o Kardec falou no início que a gente ia ver principalmente os efeitos provocados, né? Mas eu achei interessante aqui, até porque o pessoal está trabalhando nisso aqui,
no início do espiritismo também, mais ou menos na época em que as mesas girantes estavam ocorrendo na França, existiam fenômenos na casa dessas irmãs, que são as conhecidas irmãs Fox, né? Que eram 3 mulheres de uma família, Catherine ou Kate. Você vê, ela viveu entre 1837 e 1892, Margareta ou Maggie, de 1833 a 1893, e Anne Lee, que viveu entre 1813 e 1890, filhas do casal Margaret e John Fox, que também teve outros filhos. Elas são conhecidas pelo célebre episódio de poltergeist de Hydesville, uma cidade nos Estados Unidos, né, no ano de 1848. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1853, né? Foi lançado, né? Ele foi escrito nesse período mais ou menos aí que Kardec estava experimentando com as mesas girantes na França, né? E que é considerado um marco do espiritualismo moderno, movimento que precedeu e preparou o advento da doutrina espírita. Para quem não sabe, aconteciam movimentos de objetos estalidos dentro da casa, ou então pedras eram atiradas sobre o telhado, nas paredes, janelas da casa, né? E ninguém sabia por quê, né? Elas eram médium, inconscientes, mas eram médiums, né? E mais tarde elas começaram, como Kardec fez, a perguntar, através de batidas, através do movimento das coisas, fazer perguntas, né? Como Kardec começou também no início. E o espírito disse que ele tinha desencarnado e estava enterrado na casa, né? E ele ficou, de alguma forma, ligado àquela casa lá. E elas foram as médiuns que proporcionaram que aqueles adventos de fenômenos, de efeitos físicos acontecessem na casa, né? E a FEB tem um livro, relançou aí, de uma delas, que é a Lee Fox, né? O Elo Perdido no Espiritualismo Moderno, né? Que foi lançado aí pela FEB e disponível, que conta a história disso aí. Elas sofreram muito, imagina, né? Nos Estados Unidos, que era muito protestante, né? Muito preso àqueles conceitos, né? E houve uma pressão enorme contra elas, né? Até o momento que alguma delas chegou a negar, dizendo que tinha inventado aquela história, mas depois elas confirmaram que não, negaram por causa da pressão que foi feita sobre elas, mas que realmente os fenômenos tinham acontecido. E ninguém sabia, né? Depois buscaram e acharam o corpo da pessoa que havia morrido e estava enterrada na casa lá, né? Quer dizer, não podiam ter inventado que tinha um corpo lá, quando tinha realmente, e elas indicaram que tinha, né? Através do espírito, né? E aí, só de curiosidade também, que essa história é muito interessante, e o mesmo diretor do livro Nosso Lar está trabalhando, né, o carioca Wagner de Assis, encerrou recentemente as filmagens dessa história, das irmãs Fox, né, e agora ele está trabalhando, preparando o filme para lançar no que vem, 2025, vai lançar aí nos cinemas a história das irmãs Fox, né? A trajetória das irmãs é carregada de controvérsias, amores frustrados, perseguição religiosa e mortes dramáticas marcaram a família, culminando no relato público de Meg, dizendo que as jovens não tinham dons mediúnicos e não passavam de uma fraude. Isso, né, depois de muita pressão que elas sofreram. Eventualmente, ela teria se arrependido da entrevista, dizendo que estava abalada e que recebeu um pagamento para dar a declaração, né? Então, isso vai ser contado a história num filme, vamos aguardar aí, mas que é interessante, né? E aqui no Brasil, a gente tem também uma médium de efeitos físicos, que também tem um livro da FEB que conta a história dela, né, que se chama Ana Prado. No início do século XX, em Belém do Pará, uma médium de efeitos físicos trouxe ao mundo consolo e compaixão, um intercâmbio entre nós e a espiritualidade. O trabalho dos mortos foi conduzido pela mediunidade de Ana Prado, descrito no livro, e aqui é um resgate fotográfico da FEB, né, que mostra a médium. Então ela
tinha a mediunidade, trazia a comunicação com os espíritos e ela conseguia também ainda fazer alguns efeitos físicos, né? Existe, quem se interessar pelo assunto e quiser também, é interessante que existia um médium, mais ou menos nessa época, no início do século passado, chamado Peixotinho, que ele fazia também ações de efeitos físicos, né? E ele fazia reuniões em diferentes centros, viajou pelo Brasil e ele fazia experiências do tipo botar cera líquida derretida num balde quente, né? E um balde com água fria do outro lado. O espírito se materializava, por exemplo, se não todo, mas ao menos o braço, a mão, metia a mão dentro do balde de cera líquida, parafina, tirava, estava coberto de parafina, metia no balde de água gelada, a parafina ficava firme, né? E o espírito se desfazia, né? A materialização ali, e largava dentro do balde aquela mão perfeita, né? Que se fosse uma fraude, na hora que você tentasse puxar a mão de dentro, você ia destruir a parafina, o molde não ficaria, né? Ficava a mão perfeita com os dedos, com tudo. E ele fez essas experiências diversas vezes em diferentes locais, mas como muitos espíritas contam, foi interessante por uma certa época, né? Não justifica mais fazer, até porque o número de pessoas que se convertiam era baixo. A maior parte ia pela curiosidade, via, mas buscava outras explicações e, no fundo, muitos poucos se convertiam disso, né? Só os, como Kardec diz, os mais sérios e que realmente buscam entender como aqueles processos se dão é que acabavam seguindo, né? Então, não justifica a gente continuar fazendo mais isso, porque é melhor a gente fazer caridade e o trabalho de... Teve um fato que foi com Chico Xavier, ainda muito jovem. Ele entrou assim, pediram que ele participasse de algumas materializações em torno dele, fenômenos maravilhosos, e teve uma materialização de purbulentos e tal. Mas aí foi isso que você disse agora. Era um espetáculo pictórico, mas não trazia. Aí Emmanuel interferiu e disse: acabou. Não se preste mais a isso, porque a forma de se transformar e consolar é o livro espírita. Continue, e retirou ele disso porque ele era muito ingênuo, mas em torno dele você imagina. Quanto a Peixotinho, meu pai assistiu materializações, e não só, ele estava uma vez assistindo, e meu pai é quase cego, né? E ele, como um espírito veio, arrancou os óculos dele e alçou no espaço. Ele falou: eu não posso ficar assim. Aí foi colocado suavemente, ele assistiu muitas coisas. Peixotinho era realmente, em torno dele, era algo assim fantástico, né? Ele certamente era um grande médium e tinha um grupo de espíritos que trabalhavam com ele, suportavam ele nessa atividade, certamente bastante grande, né? Porque era um início ainda do espiritismo e acho que havia interesse ainda de popularizar, vamos dizer assim, através dos efeitos físicos, pelo menos ainda gerava alguma notícia e tudo mais. Mas não adianta continuar, não é a forma de trazer, né? Porque por mais que a gente ache, vamos fazer efeito físico aqui, vai vir um monte de gente. Vai vir um monte de gente curioso, vai embora e não vai se convencer, vai dar outras explicações, né? E não traz. Então, vamos seguir com um trabalho sério, né? Que é o objetivo hoje em dia, né? De nós aprendermos, né, de nós trabalharmos pelo próximo, de divulgar, né, para os interessados, aqueles que realmente buscam. Até a gente conversando sobre, teve o livro Nosso Lar, né, várias pessoas me perguntaram: mas o que você acha que muitos que foram assistir entenderam? Eu falei assim: possivelmente muitos que não são espíritas foram e não entenderam muitas coisas, mas aqueles que têm uma curiosidade e vão buscar saber, a gente tem que estar aqui exatamente para explicar para eles qual é o processo, né? Então é interessante esse tipo de filme, é válido, porque vai trazer alguns, né? Não vai convencer a todos, muitos vão ver como um divertimento, mais um filme, mas muitos vão se interessar por
aprender um pouco mais, entender melhor, e aí vão chegar até nós, e aí a gente vai trazer a informação, né? Então, realmente, como dizia o José Soares, não nos cabe mais buscar aqui realizar efeitos físicos, né? Mas, como Kardec diz, é interessante entender como esse processo se dá, saber que é possível, né? Porque isso vai facilitar entender melhor como a mediunidade em si se processa como um todo, né? Inclusive para o nosso trabalho, né, de psicofonia, psicografia e tudo mais, né? O passe, que a gente pode muitas vezes até estar realmente, e deve, eu acredito, né, porque não somos só nós somos parte do processo, temos uma equipe de espíritos que nos auxilia durante o passe, levando gradativamente a cura algumas pessoas. Talvez até o objetivo não seja curar de uma vez só, porque a ideia não é chamar a atenção, mas que as pessoas continuem vindo, recebendo o auxílio necessário, né? E que a gente vai, de alguma forma, auxiliando no processo para que cada um possa estar também tendo acesso ao estudo, ao ensinamento, porque esse é o objetivo final, né? Como a gente sempre repete aqui, o importante para nós hoje em dia é a gente conseguir nos mudarmos, né? Trabalhar internamente. O efeito físico que nós temos que fazer é o efeito da nossa mudança, né? Mais do que tudo, né? Eu ia falar um aspecto muito interessante. Certa ocasião, Freud e Jung, os dois grandes mestres da psicanálise, estavam conversando, porque Jung já estava começando a sentir que o caminho dele não era mais seguir Freud, havia assim como que uma inflação do conceito da sexualidade, tinha algumas coisas que ele já começava a ver de forma diferente, eu poderia dizer até que levemente espiritualizada. Então eles foram conversar com uma biblioteca de fundo de mogno, você sabe, a madeira potente. E aí Freud diz, olha aqui, é preciso acabar, a gente tem que lutar com essa onda de ocultismo que está varrendo a Europa. O que era isso? Os fenômenos. Ele não conseguia decodificar aquilo, não conseguia entender. Nesse momento, aquela biblioteca de mogno é rachada de cima a baixo. E aí, diante, quer dizer, um dos dois tinha uma mediunidade, provavelmente o Freud. E aí o Jung diz, diante disso, essa é uma grande resposta, eu tenho que me afastar. Pesquisar um pouco esses fenômenos, mas diante, quer dizer, uma interferência de efeito físico visando naquele momento que tinha que haver aquela dissociação. Não, Freud foi fantástico, né? Abriu os caminhos da mente, para ele foi tão importante, mas aquela quebra, aquele objeto de mogno rachado de cima a baixo, trouxe a outra conclusão que ele precisa. Eu estou tendo uma resposta agora, né? E essa onda de ocultismo está existindo, como dizia, e é preciso ser vista, né? Analisada, né? Exatamente. Então, é isso, a gente finaliza o estudo da noite de hoje, né? Com exatamente, vamos trabalhar pelo efeito da nossa mudança interior, né? Isso é o mais importante hoje em dia, né? Nada de efeitos para fora, né? Mas para nós mesmos, né? Boa noite a todos.